Boa noite, queridos. Hoje nós vamos estudar o indianismo, uma característica pertencente à primeira fase, à primeira geração do romantismo no Brasil. O romantismo, ele é dividido em 3 gerações. Então, vou falar um pouquinho da primeira geração do romantismo no Brasil. E essa primeira geração, ela está pautada no nacionalismo e indianismo. Por que isso? Visto que aqui nós queremos uma literatura com uma identidade nacional. Então, nós não poderíamos nem seguir os padrões dos modelos europeus, que buscavam o cavaleiro medieval, né, como uma origem heróica para ter essa identidade, esse espírito de nacionalidade. Nós não poderíamos pegar esses moldes. Então, nós pegamos o quê? Nós fomos à nossa origem, na origem do nosso país, e nós buscamos o quê? Um elemento nacional do nosso país. E nós pegamos o índio para nos dar essa identidade nacional. Então, o índio, ele é colocado como a personagem principal dos romances ou dos poemas nesse período literário. O índio é o nosso herói nacional. Claro que ele é apresentado dentro das nossas obras literárias com grandes idealizações. É um índio idealizado. Vamos estudar algumas obras que valorizam o índio como o guerreiro, o valente, o forte, símbolo da nossa nação, símbolo da nossa nacionalidade. O indianismo marcou a primeira fase do romantismo no Brasil. Com isso, diversos escritores focaram na figura do índio idealizado. Além desses temas, as obras desse primeiro momento também apresentavam um caráter muito nacionalista e patriótico. Por isso, essa fase ficou conhecida pelo binômio indianismo-nacionalismo. Aqui eu coloco para vocês exemplos de obras indianistas de Gonçalves Dias: Canção do Tamoio, Ijucapirama, Leito de Folhas Verdes e Canto do Piaga. A princípio, a poesia de Gonçalves Dias foi a mais bem-sucedida em trazer o índio como herói nacional. Ele buscava uma epopeia indígena que fosse capaz de definir o Brasil como nação, assim como os Lusíadas definiam Portugal. Gonçalves Dias fez suas tentativas em Canção dos Tamoios e Ijucapirama. Aqui abaixo eu resumo o conteúdo da narrativa do Ijucapirama. Me acompanhe. Em Ijucapirama, já nas 3 primeiras estrofes, temos a caracterização dos timbiras como tribo de homens fortes, valorosos e guerreiros hábeis, contrapondo-a às tribos vizinhas, que sem força, sem brio, as armas quebrando, lançando-as ao rio, medrosos das guerras que os fortes acendem. Conta-se nesse poema a história de um jovem guerreiro da tribo Tupi, que se torna prisioneiro de guerra dos timbiras e que passará por um ritual antropofágico. O índio prisioneiro chora durante a cerimônia, pois tem o pai cego e teme pela sua subsistência. O chefe dos timbiras se compadece do rapaz e o liberta do sacrifício, numa demonstração caricata da bondade e pureza de valores do indígena. Quando retorna para seu pai, o rapaz é rejeitado pelo velho, porque não encarou a morte com valentia.
Os dois então voltam juntos à tribo Timbira, onde o guerreiro tupi prova o seu valor. Ouvem-se os gritos do ex-cativo: alarma, alarma! Gritos proferidos quando em lutas, em épocas anteriores. O pai reconhece a voz do filho e chora de orgulho, ao perceber que a coragem está de volta ao guerreiro. O choro de um representante tupi agora é de orgulho, diferente do pranto do prisioneiro diante da morte. O alívio é tal para o pai que este choro de glória remoça o seu coração. O jovem índio luta como um herói. Os timbiras em combate são comparados a uma tempestade, e o ex-prisioneiro é um rochedo vivo, já que retomou toda a sua coragem e honra. Na segunda estrofe do canto, é narrada a luta do jovem tupi com os índios da tribo inimiga, que só acaba com a ordem do chefe dos timbiras. Este reconhece ser o tupi um guerreiro ilustre. Em seguida, o velho pai perdoa o filho e abraçam-se. Agora, após a vitória do guerreiro tupi, o velho pai chora de orgulho. Logo, tais lágrimas não desonram, visto que são de alegrias. O pranto do pai contrasta com o do seu filho, que chorou devido ao medo. Finalizando o ritual, honrando a sua tribo e seu pai, diante dessa prova de coragem, o pai o aceita de volta e permanece entre os seus. Exponho aqui para vocês duas estrofes de um canto do Ijuca-Pirama. Vamos ler? Meu canto de morte guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas nasci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Esse poema, ele possui uma melodia especial, um ritmo especial, como se fossem batidas dos tambores dos índios. Meu canto de morte guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros dependo da tribo Tupi, como se fosse acompanhasse, né, o batuque dos índios nos tambores. Vale lembrar que essas obras abriram um caminho para que o índio tivesse a sua importância reconhecida como uma figura fundadora da nação, e é algo que será evidenciado também mais tarde pelo romancista José de Alencar em suas obras Iracema e O Guarani. Por meio dessas obras, nós percebemos o índio como símbolo nacional. E tal foi a ênfase que o Gonçalves Dias deu às palavras indígenas, né, aos costumes indígenas, ao cotidiano das tribos em suas obras. Isso, né, fez com que o nosso índio se consolidasse como um herói nacional. E essas obras são de grande importância para a nossa literatura, para a literatura brasileira. Em Canção do Tamoio, concebida sob a mesma lógica que o poema anterior, temos o canto de um pai que encoraja seu filho a não temer nem a luta nem a morte e compreender que a vida é lutar e que desse lutar provém a glória de um verdadeiro guerreiro. A coragem aparece nos dois poemas como a ausência de medo da morte. O único temor verdadeiro é o de perder a honra. Temor esse corriqueiro em romances de cavalaria. Um pequeno fragmento da Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só podem exaltar.
Realizem a atividade sob o poema Ijucapirama deixada na plataforma. Essa foi a nossa aula de